E aí, pessoal, se você vai ou se você não vai na manifestação, não se esqueça de se manifestar aqui, deixando a sua curtida e se inscrevendo no meu canal. Vocês veem que eu tô virando já um youtuber de verdade, né? E bom, Joel, é óbvio que você não vai nessa manifestação. Você detesta o governo Bolsonaro, não sei o quê. De fato, eu sou um crítico bastante ferrenho do governo Bolsonaro. Acho que tem muita coisa dando muito errado. Acho que a gente está vendo um governo de 5 meses que começou com um apoio tal do Congresso e da opinião pública e tinha tudo para fazer as mudanças que queriam. Eu sou contra muitas dessas mudanças, mas tinha tudo para levá-las adiante com facilidade. Conseguiu se indispor, não é nem com a esquerda, essa já jamais gostaria dele, mas se indispor mesmo com bancadas que gostariam de tê-lo como aliado, de indispor com grande parte da opinião pública que não é ultra politizada ou não está ultra mobilizada aí para o esforço bolsonarista. Muita gente que votou nele já vê com muita reticência a coisa dos tweets. E o processo que eles estão, o protesto que eles estão chamando para o domingo, ele nada mais é do que um jeito de reforçar os piores traços desse governo, o pior lado desse governo, o lado mais populista, o lado que acha que governa no grito, com um discurso maniqueísta vagabundo pra caramba, que falseia os reais problemas do Brasil, que depende de uma mobilização de uma massa fanatizada que eu acredito que continue sendo relativamente grande. Eu acho que o bolsonarismo ainda tem sim força para não fazer fiasco, ainda mais que para eles esse protesto é tudo ou nada. Porque se não for gente na rua aí no dia 26, daí pode pendurar a toalha, porque nem o povo não está mais na rua com eles. Porque você já viu manifestações grandes contra, eles vão ter que ter uma grande a favor agora. E perderam todo o resto. Né? Toda a boa vontade do Congresso, da classe política foi perdida, foi queimada pelo próprio governo, esse é o mais trágico, de uma maneira que tem gerado insatisfação até em gente dentro do governo. A gente vê que Paulo Guedes, por exemplo, não está nem um pouco feliz com essa relação que o governo está traçando aí com o Congresso, por isso mesmo ele tratou de já estar negociando aí, conversando com o Rodrigo Maia, com diversos parlamentares, conversando para ver se viabiliza a reforma da Previdência, que já virou uma pauta aí mais ou menos do Congresso, meio isolando o presidente, tentando ignorá-lo, porque se viu que o Brasil precisa disso. Isso é uma causa para o Brasil e o presidente, infelizmente, tem sabotado essa causa. O presidente teve um mérito, colocou um ministro da Economia bom, tem outros bons também, eu acredito, como eu já falei antes, no Moro, sempre faço questão de salientar que eu ainda vejo nele um potencial muito positivo, apesar dos tropeços políticos. Ministro da Infraestrutura também é um cara muito sério aí, o Tarcísio Gomes de Freitas. Tem gente muito séria aí, tem gente boa que o governo poderia empoderar. E o caminho que ele está seguindo, eu não acho que tem mais volta, na verdade. Antes eu acreditava que o Bolsonaro em si, o presidente, estava oscilando entre diferentes possibilidades. Hoje em dia acho que não, acho que ele está bastante comprometido com o lado mais populista do governo, o lado mais ideológico, a chamada ala olavista, realmente está presa nele por meio dos filhos de uma forma muito forte, não acredito mais numa mudança. E essa passeata, esse protesto do domingo vai ser fortalecimento disso, fortalecimento de uma estratégia muito nociva para o país, uma estratégia que coloca o país, o Brasil, no mesmo caminho de países que estão se rendendo muito rapidamente para o autoritarismo, estão acabando com a sua democracia, como a Hungria, a Polônia. São os grandes exemplos, é o que os olavistas do governo louvam publicamente. Obviamente, esse é o plano deles para o Brasil. Estamos seguindo nessa direção. Ao seguir por aí, estamos seguindo nessa direção. Como todo discurso populista, seja de direita ou seja na esquerda, a Venezuela foi um caminho similar, também muito similar. A questão da maneira como se progrediu para a situação na Venezuela é a mesma que está se progredindo nesse país. Mudou a cor da ideologia, mas a forma de tratar a democracia é a mesma. Sob o discurso de que está se fazendo à vontade do povo, você vai minando todas as instituições, que são o que garante a democracia, que são o que garante que o sistema funcione de uma maneira minimamente regrada e ordenada. E não com os desejos de um tirano ali, que tem alguma base popular e certos setores que o defendem, e por isso se mantém no poder de forma ininterrupta, potencialmente muito difícil tirá-lo dali, é o que a gente está vendo na Venezuela. Infelizmente, o governo caminha para esse objetivo, tá? Para esse descarte, para esse desmonte da democracia, que necessita. Democracia não é só eleição direta, né? Plebiscito, referendo direto. Isso é o que o Maduro propunha de forma totalmente falsa, porque isso é algo manipulável também. A opinião pública está sujeita às paixões aí que o governo movimenta. E a democracia de verdade depende de instituições, né? Esse é o caminho de solapar as instituições. Agora, isso eu posso dizer. Apesar disso, apesar de abominar então tudo que está levando o governo a apostar tanto nessas manifestações, é óbvio que está apostando, embora não vá participar, porque não pode, ele sabe muito bem que vai ter pedidos antidemocráticos ali, ele não pode aparecer nisso, porque se ele aparecer, ele está cometendo crime de responsabilidade.
Então, embora o governo vá se manter, é óbvio que está estimulando isso de todas as maneiras, e tem mesmo, o próprio presidente aí estimula isso de todas as maneiras, gosta disso, está feliz que isso esteja sendo feito em nome dele. É claro, isso é parte do governo. Nem tudo que envolve um projeto de poder está formalmente nas estruturas daquele poder. E esse protesto que a gente vai ver no domingo aí vai ser mais um protesto aí, portanto, do governo, da estratégia de poder do projeto bolsonarista mais radical, mais populista, mais autoritário, de demonização do Congresso, demonização do Judiciário também, cujo objetivo último, na cabeça dos ideólogos mais radicais de extrema direita, aí é justamente ou submeter essas instituições, ou se não submeter, fechar. E basta ir nas redes sociais ver que muito apoiador do Bolsonaro defende isso. Eu fiz, e antes de tudo isso, acho que mais de um mês atrás, eu fiz uma enquete no meu Twitter, frequentado ali pela fina flor do bolsonarismo online, se eles seriam a favor de fechar Congresso e STF. Sim, coisa de 2/3 a favor. Então, quer dizer, esse é o pensamento mesmo, não tem como fingir que não é assim. Quem diz que não é assim, ou está mentindo, ou está muito iludido aí. Esse é o caminho que eles estão seguindo. Mas, agora volto ao meu ponto, mas a revolta que a população expressa, embora eu acho que esteja a serviço de algo muito nocivo, algo muito perigoso, algo muito ruim, é uma revolta que eu considero legítima, sim. É uma revolta da população brasileira contra a velha política. Contra a gente ter se acostumado no nosso país que a política é basicamente um balcão de negócios, de interesses fisiológicos ali, dos partidos, dos políticos, e que qualquer pensamento sobre o que é bom para a população, o que funciona, o que não funciona para o Brasil, está totalmente fora da discussão legislativa. Isso é um problema profundo do Brasil. Isso é um problema que, com razão, suscita a indignação popular. Com razão, eu vejo as pessoas que não acabou. Vamos pensar um pouquinho no Brasil na hora de fazer política. Vamos que não seja o cargo, que não seja a verba, que você possa, um parlamentar possa dizer, olha, eu concordo com isso, eu represento uma certa ideologia, uma certa ideia, e por isso eu vou votar nisso, né, nesse projeto. Tá? Que não seja apenas a negociação. E eu acho que é, em essência, justa essa revolta. Eu acho que é uma reivindicação justa que a sociedade faz. Acho que a sociedade está faz tempo, aí, desde 2013, pedindo, exigindo uma nova política. Tá? Só que o Bolsonaro não trouxe a nova política. A nova política que seria uma política um pouco mais pautada na discussão de propostas e ideias e um pouco menos nos interesses e espaços de poder dos partidos. Embora não dê para zerar, hein? Porque mesmo os interesses e espaços de poder dos partidos interessam as bases deles. Tá? Existem propostas no Brasil que são para o bem comum. Eu acredito que a Previdência seja uma dessas. A Previdência vai exigir custos no curto prazo de muita gente, mas no longo prazo vai ser bom, no fundo, para o país inteiro. Tá? Então ela é realmente uma causa nacional. Tem outras coisas que não são causas nacionais. Por exemplo, estamos discutindo do estádio, do autódromo de Fórmula 1, se é Rio ou São Paulo. Para o Brasil como um todo, essa decisão não vai ser positiva ou negativa. Agora, para o Rio e para São Paulo, aí você tem um conflito real. E é dever dos parlamentares defenderem a base deles, né? Seja o Estado deles, seja o grupo ao qual eles servem. O Bolsonaro, por exemplo, quando deputado, servia um grupo de interesses militares, ali, queria os penduricalhos, os benefícios militares. O papel dele está ali para isso, ele está ali para defender esses interesses chancelados democraticamente. Ele precisa usar isso também, ele precisa conseguir se colocar, portanto, em espaço de poder no qual ele vai conseguir entregar para esses interesses. Olha, isso foi votado pelo meu Estado. Se eu permitir que toda a verba vá para os outros estados e nada para o meu, porque eu só votei pelo Brasil, então eu não fiz meu trabalho direito. Então a negociação vai ter que estar ali também. Agora, deveria ter mais negociação, de discussão das propostas. Mais negociação baseada em ideias, em propostas. Isso o Bolsonaro não traz. Vejam que jamais é o foco dele, do discurso dele, a reforma da Previdência em si, o que pode, o que não pode mudar. Ele nem sabe, né, o que está sendo discutido, parece. Quando ele comenta um assunto, parece que ele tem uma noção muito precária da discussão. As questões aí diversas aí do pacote do Sérgio Moro também, que podem ser discutidas, não. Ele sempre traz a discussão não para as propostas, mas para a demonização de um inimigo. No caso, o inimigo é o Congresso. É tudo podre, é tudo vagabundo, não sei o que, é o inimigo da nação. Esse é o discurso que o bolsonarismo vende. É um discurso falso. Ele falseia a realidade, ele é injusto, porque tem muitos deputados que fazem um bom trabalho. Ele é hipócrita, porque o nível moral, ético do próprio governo não é superior ao nível do Congresso e nem do Centrão. O Bolsonaro é cria do Centrão, toda a prática, toda a vida dele mostra isso, o COAF vem mostrando, o Ministério Público está descobrindo. É parte do Centrão da velha política. O Bolsonaro, no poder, luta pelo seu próprio interesse, muitas vezes sabotando da nação também. Por exemplo, ao dificultar a aprovação de uma reforma da Previdência, ao sabotá-la, ao conflagrar essa situação de conflito, ele está
potencialmente sabotando o interesse nacional em nome do interesse do projeto de poder dele. Tá? Então, o que está realmente sabotando agora as reformas que o Brasil precisa é muito mais o governo do que o Congresso. Tá? Então, embora seja justa também a revolta contra a velha política que está, a gente sabe muito bem, no Congresso. Tá? O que a gente precisava era uma outra maneira de fazer política. O que a gente precisava era um líder que inspirasse pela proposta, pelo que ele traz de positivo, e não apenas pela destruição, não apenas pelo discurso de ódio contra os vagabundos, contra os comunistas. E é tudo teoria da conspiração, é tudo mentira. Os comunistas não estão dominando o Brasil, isso nem existe. Então, infelizmente, a gente vive nessa situação no qual a revolta legítima contra a velha política encontrou como pretensa solução algo que só é ainda pior, que é o puro discurso de ódio, cuja única conclusão, se vitorioso, é o pleno autoritarismo, a plena tirania. Tá? E jamais algo que a gente queria, que é a democracia superior. Uma democracia que atenda aos anseios da população. Uma democracia que discuta os diferentes interesses, que entenda que o país é plural e é grande. E precisa, portanto, negociar e chegar a acordos e a equilíbrios. Tá? Mas acordos baseados nos diversos interesses da população. E não nos diversos ganhos partidários ou nos interesses de cada político ou de cada grupo que está lutando pelo poder ali. Tá? Que os políticos voltassem a representar a população. E para isso você precisa de um líder que inspire, um líder que proponha. O Bolsonaro definitivamente não é isso. Ele só sabe destruir. E nisso ele gera má fé. Ele cria porque ele precisa mentir. A campanha dele, ao redor dele, precisa ser mentirosa, precisa demonizar, precisa fingir que é tudo vagabundo, enquanto ele está do lado do povo. Ambos estão representando o povo ali e diversos setores do povo. Não tem essa do presidente representar mais o povo que o Congresso. Isso é mentira. O presidente representa muito bem uma parcela da população fanatizada por ele. Todo o resto não. Todo o resto não. Então nem todo mundo se vê contemplado ali. Quando a população mostra uma pesquisa, por exemplo, que é contra liberação geral do porte de armas, é hipócrita e mentiroso você dizer que não, o presidente está fazendo o que o povo quer. O povo não está querendo aquilo. Um certo grupo de pressão e de interesse está, que também é legítimo, mas não é a voz do povo. Sempre que alguém estiver achando que está falando pelo o povo, essa pessoa está enganando aquela parte do povo que acredita nele. E sempre que você, eleitor ou cidadão, acreditar que um lado ou o seu lado é o bem e a representação máxima da virtude e te gera indignação e você pensa como vagabundos ou inimigos, todo mundo que está contra, você provavelmente não, com certeza também está sendo usado como massa de manobra para projetos de poder ultra inescrupulosos. Agora o bolsonarismo deu um passo além. Ele já está usando do discurso abertamente religioso, dando a Bolsonaro características divinas, messiânicas, proféticas, colocando ele num lugar em meio do enviado de Deus, escolhido de Deus, e tem pessoas, em geral, mais submissas que acabam tendo experiências com isso, igrejas estão propondo isso. É um crime fazer isso. É você sujeitar, é você rebaixar o lugar da espiritualidade humana para o jogo político. É terrível o que está sendo feito. É anticristão até a essência, embora use da simbologia e dos nomes do cristianismo. É o que a gente está vendo. É um projeto de poder bastante populista, bastante autoritário, tentando se firmar. Eu não acredito que de forma alguma vai ser bem sucedido, porque no Brasil as instituições são mais fortes. Na hora H, o povo nunca está lá para lutar, mas pode causar bastante estrago. Eu imagino que no domingo vai ter um número relevante, grande aí de pessoas na rua. Para eles é tudo ou nada, porque se não tiver sucesso agora não tem. Se eu estarei lá, bom, de verde e amarelo certamente, para lutar a favor do governo, certamente não estarei. Para empoderar os piores lados desse governo, certamente não estarei. Agora, para conhecer, para ver, ou até para levantar minha voz e levantar um debate ali, questionando o governo, isso talvez sim eu esteja lá. É isso aí.